Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de açúcar e outras alternativas mais saudáveis para você adoçar suas bebidas e seus alimentos no dia a dia. Vamos lá? Vou começar a explicar para vocês quais tipos de açúcar mais comuns a gente encontra, tá? Então, a gente tem o melado de cana, que é aquele líquido que tem dentro de uma garrafinha, geralmente, rapadura, que são geralmente os menos refinados. Então, eles estão lá num grau de processamento bem anterior no estágio da cana-de-açúcar, quando ele é fabricado, tá? Depois desse, tem o açúcar demerara, o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele também não é muito refinado, porque justamente ele já é mais escuro. Então, os açúcares mais escuros, eles são menos refinados. Depois do açúcar mascavo, já vem o açúcar demerara. O açúcar demerara, ele é meio marronzinho e granuladinho, como se fosse o cristal, mas não é o cristal. Ele ainda preserva algumas características, como minerais, vitaminas, que o açúcar branco já não tem. Depois do demerara, já vem o açúcar cristal. O açúcar cristal já é mais refinado do que esses anteriores que eu falei para vocês, e já tem bem menos nutrientes. Depois vem o açúcar refinado, o açúcar de confeiteiro, e esses já tem quase nenhum tipo de mineral, assim, uma quantidade muito baixa de minerais e vitaminas, e muito mais calorias vazias, que são calorias mesmo, sem nenhuma outra funcionalidade para o nosso corpo. Porém, são açúcares que dá pra gente consumir com moderação de vez em quando. Mas para o nosso dia a dia, é melhor a gente optar por açúcares mais naturais, como, por exemplo, o demerara, que você pode utilizar para adoçar um suco, adoçar um café, desde que você não consiga de jeito nenhum tomar o seu café sem açúcar. Se você conseguir tomar um café sem açúcar, um café com leite sem açúcar, é a melhor opção sempre. Mas se você está em fase de adaptação, vale muito a pena experimentar o demerara, de repente para fazer um bolo também, para adoçar um suco. O mascavo, ele também pode ser utilizado, só que ele tem um sabor forte, então dependendo do alimento que você vai adoçar, ele pode interferir nesse sabor. Por isso ele é mais indicado para pessoas que gostam do sabor do açúcar mascavo, de repente com café, ou em alimentos que o sabor não vai brigar, por exemplo, um bolo de banana, um bolo de chocolate, que o sabor do açúcar mascavo não vai interferir tanto. A vantagem do açúcar demerara é que ele é bem mais barato, ele é cerca de 3 a 4 reais o quilo, e o açúcar mascavo ele já é mais caro. Fora isso, a gente tem açúcares que não são provenientes da cana-de-açúcar. Por exemplo, o açúcar de coco. Ele tem um índice glicêmico menor, ou seja, ele libera açúcar mais lentamente na sua corrente sanguínea. Porém, o custo dele é bem elevado. Mas, se você se adaptar com ele e não gostar de nenhum outro, vale a pena você consumir ele com moderação, que não vai ficar tão caro no fim das contas. Fora isso, dá para você utilizar também os adoçantes. Gente, lembrando que as pessoas que são diabéticas, elas não podem consumir açúcar. Então, os adoçantes eles vão ser mais indicados. Porém, é interessante a gente evitar os adoçantes artificiais, como, por exemplo, sucralose, aspartame, ciclamato de sódio, que são bastante prejudiciais à saúde. Mas, em contrapartida, a gente tem os adoçantes naturais, como, por exemplo, o xilitol, que é um adoçante proveniente de frutas e de fibras de alguns vegetais. Ele é muito bem aceito, só que o valor também é um pouquinho salgado. E aí tem o estévia. O estévia, ele é proveniente de uma planta chamada estévia mesmo, uma planta com esse nome. E ele, assim, é bem mais em conta, inclusive ele pode ser utilizado por crianças também, que tem problema com açúcar. Porém, ele tem um sabor residual amargo, que nem sempre as pessoas se adaptam de primeira, mas vale super a pena porque o custo dele é super acessível, assim. É uma coisa que dá para você manter a longo prazo. Então, cabe você escolher entre todas essas opções para adoçar. Lembrando, gente, que os açúcares, eles são sempre indicados em moderação, e os adoçantes também. E caso você consiga consumir alimentos e bebidas com menos quantidade de açúcar possível, melhor para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau!